Trabalho como paramédico. Era uma noite de verão, respondendo a uma chamada em uma área rural. Meu parceiro e eu estávamos dirigindo por uma estrada sinuosa de 2 pistas no meio do nada. Nenhuma luz de qualquer outro tipo, somente os faróis e a lua. Estamos chegando em uma curva à direita, quando vejo um homem andando pela grama de uma área de mato. Ele está se movendo muito rápido e suavemente, como se pedalando em uma bicicleta. Sem movimento para cima e para baixo, como se estivesse correndo. Obviamente, estou muito confuso, vendo um caipira em uma bicicleta no meio da noite, mas não exatamente surpreso. Ele vai até uma árvore e para. É nessa hora que estamos dirigindo passando por ele. Olho pela janela e vejo um homem parado ao lado desta árvore sem bicicleta ou qualquer coisa à vista, branco como a lua, parecendo que estava flutuando. Parado ali olhando para o caminhão que passava. Meu cabelo está em pé. Continuamos para a chamada e pergunto ao meu parceiro se ele tinha visto aquele cara. A resposta dele é: cara, eu pensei que estava ficando louco. Eu vivi em uma grande fazenda de gado em NSW, Austrália, até os 16 anos. Alguns anos antes de partirmos, meu pai e eu estávamos procurando por alguns gados perdidos nos campos que terminavam em montanhas rochosas e íngremes. Estávamos atravessando um riacho raso quando nossos cavalos começaram a cheirar o ar e ficar ariscos. Havia movimento acima de nós no alto das árvores. Meu cavalo começou a andar para trás e assim que meu pai estendeu a mão para pegar as rédeas para acalmar o cavalo, algo grande e cinza caiu das árvores direto entre nós. Nossos cavalos decolaram em direções opostas. Foi preciso toda a minha força para puxar para cima as rédeas do meu cavalo. Meu pai eventualmente veio até mim e estava muito ansioso para nos afastar de lá. Perguntei-lhe: o que há de errado? O que foi isso? Era um canguru, disse ele. Tinha sido estripado e morto há tempo pelo cheiro. Ele jogou outro olhar por cima do ombro e nos fez nos mover um pouco mais rápido. Eu ouvi murmurar para si mesmo: como diabos ele conseguiu subir aquela maldita árvore? Ele nunca saiu sem uma arma depois daquele dia. Há histórias sobre gatos grandes no mato australiano. É a única explicação que poderíamos pensar sobre como um canguru morto parou em cima de uma árvore. Eu tinha 14 anos e estava nos escoteiros. Estávamos descendo de canoa pelo rio Buffalo, no Arkansas. Era uma viagem de 6 dias e éramos apenas nosso pequeno grupo de cerca de 10 meninos e 3 adultos. Não tínhamos visto ninguém fora do nosso grupo há dias. Nós remávamos vários quilômetros e escolhíamos algum lugar aleatório para dormir todas as noites. Uma noite, eu e um amigo decidimos que não iríamos dormir na tenda. Queríamos dormir em algumas redes perto do rio. Acordei em algum momento no meio da noite sendo comido vivo por mosquitos, e decidi que essa foi uma má ideia. Comecei a caminhar para minha tenda que meu colega tinha levantado e estava dormindo sem mim. O campo que escolhemos para acampar naquela noite era bem grande, então as tendas estavam espalhadas muito distantes umas das outras. Eu estou andando por uma das tendas. Quando vejo esta forma amontoada ao lado dela, eu assumi que era a mochila geral dos meninos, mas era estranhamente moldado e poderia ter sido uma pessoa. Estava muito escuro e eu não podia ver. Por alguma razão eu decidi chutá-lo enquanto eu estava passando para ter certeza que era apenas um saco. Quando eu chutei, ele grunhiu de dor. Tomei um grande susto. Você deve entender que estávamos no meio do nada. Meu primeiro pensamento foi que o cara que deveria estar dormindo naquela tenda, estava fora dela por alguma razão.
Então ajoelhei-me ao lado dele e perguntei: "O que você está fazendo aqui?" O homem respondeu: "Eu gosto de vocês." Foi quando meu coração quase explodiu no meu peito. Era um estranho. Este não era o Adam. O medo me apoderou. Notei que ele tinha uma faca em uma baia no cinto. Eu estava tentando o meu melhor para ficar calmo. Nunca entenderei por que pensei que precisava tirar essa faca dele. Eu deveria ter corrido gritando, mas eu não queria alarmá-lo. Fui pegar a faca dele, ele agarrou meu braço e disse: "Você precisa ir para a cama." Eu disse: "Ok." Levantei-me e caminhei os 30 metros restantes para a minha tenda. Acordei meu companheiro de tenda quase histérico, sabendo que o homem viria a qualquer momento e nos mataria. Eu acordei e contei a história, e ele, sendo muito corajoso, foi lá fora e andou pelos arredores do acampamento, voltou e disse que não viu ninguém e pensou que eu estava inventando tudo. Na manhã seguinte, quando eu acordei, me disseram que os adultos queriam falar comigo. Eu saio da tenda e vejo os pertences das pessoas espalhadas por toda parte. Aparentemente, o cara, quem quer que fosse, estava verificando cada tenda e vasculhando as mochilas procurando coisas para roubar. Um dos adultos tinha uma câmera cara faltando. Os adultos foram procurar sinais de que outra pessoa estava nesta parte do rio, mas nunca encontraram ninguém ou nada. Até hoje esse é o momento mais assustador da minha vida e embora eu tenha 36 anos e minha esposa zombe de mim, eu ainda durmo com uma luz noturna. Não sei porquê, mas estive pensando sobre esse acontecimento o dia todo. Decidi em 2016. Em abril daquele ano, eu tinha feito 9 dias na trilha dos Apalaches e realmente foi uma experiência que mudou minha vida. Então eu tive uma vontade incontrolável de ir acampar. O ano todo, eu estava acampando em qualquer chance que eu tinha. A fazenda em que cresci fica em uma colina com vista para uma área de fundo de córrego, onde tabaco e soja são cultivados. Uma área muito bonita, e esse córrego parece mais um pequeno rio às vezes. Esta é uma área onde pontas de flecha indígenas são encontradas com frequência. A apenas 1 quilômetro de distância, um cemitério índio foi escavado quando eu estava na 4ª série onde a escola está agora. Lembro-me muito bem, e estava a 800 metros de distância da minha casa. Nossa garagem já havia sido uma estrada do condado, terminava anteriormente em nossa propriedade, ninguém sabe quando isso aconteceu. Uma vez, era uma rota bem percorrida, provavelmente quando o condado foi originalmente fundado. A velha estrada corta as colinas e tem uma pequena estrada de cascalho que diverge para fora dela que vai até o final do córrego em frente à nossa casa. Eu estava me sentindo nostálgico e decidi que ia acampar no fundo do córrego no final daquela velha estrada. Isso é algo que nós fazíamos de vez em quando naquela área quando éramos mais novos, e senti que a área era familiar para mim como a parte de trás da minha mão. Havia um velho celeiro que estava lá quando eu era criança, mas já tinha sido demolido. Decidi fazer meu acampamento do lado oposto daquela estrada na beira do fundo, nem mesmo indo tão longe quanto normalmente fazíamos nos velhos tempos. Fiz uma pequena fogueira, armei minha rede e mastiguei um lanche que trouxe comigo. Por alguma razão, eu não estava me sentindo tão confortável. Eu estava tentando relaxar, mas eu me sentia inquieto. Lembrem-se que esse lugar foi praticamente meu jardim da frente. Talvez a 400 metros da porta da frente da minha casa. Mas eu me senti extremamente desconfortável. Passei 9 dias na trilha dos Apalaches sem me sentir como que eu estava experimentando naquele momento. Eu estava determinado a ficar lá e rir de mim mesmo. Era uma noite calma e quieta. Então, de repente, uma grande rajada de vento soprou através do acampamento. Direto da calmaria.
Não fazia sentido. Eu estava basicamente cercado por uma moita de árvores, aninhado contra uma colina no canto do fundo do córrego. Foi muito estranho para uma rajada de vento entrar onde eu estava. Se você pudesse ver a topografia, você entenderia o que estou dizendo. Então eu realmente comecei a sentir uma forte sensação de pressentimento. Eu senti que não estava sozinho e que estava sendo observado. Eu ainda estava tentando raciocinar, quando, subitamente, ouvi alguns roncos profundos, que soaram como se estivessem à minha volta, no máximo 5 metros de distância. Mas não ouvi passos, nem sussurros, só roncos. Pensei comigo mesmo que tinha que ser um alce, mas por que não ouvi ele se movendo? O cabelo na parte de trás do meu pescoço estava em pé. Eu decidi que era hora de ir. Arrumei tudo, apaguei o fogo, e imediatamente subi a colina. Eu senti que o tempo todo que eu estava desfazendo o acampamento que algo estava muito agitado dentro de mim e que eu tinha que sair de lá imediatamente. Foi uma sensação muito intensa e não diminuiu até que eu estava pelo menos 15 metros de onde estava acampado. Não sei exatamente o que era, mas fiquei feliz em não descobrir. Podia ser minha mente pregando peças em mim, mas se tem uma coisa que eu aprendi durante todos esses anos é que devemos seguir nossos instintos nesses casos. Eu recentemente saí da marinha e comecei a trabalhar com Uber. Pelas primeiras semanas, eu ficava ao redor da base, tentando pegar outras pessoas que trabalhavam por lá. Uma sexta, um passageiro entra no meu carro e me pergunta se posso levar ele ao Forte Hood, umas 2 horas de distância. Eu digo a ele que não tem problema, e começamos a viagem. Alguns minutos de corrida dentro, ele me pergunta se eu posso parar em algum lugar para ele usar o banheiro. Eu paro em um posto de gasolina ao lado da estrada. Eu estava sentado no carro, esperando voltar por provavelmente 10 minutos, quando o atendente começa a fechar tudo. Eu digo a ele que meu passageiro ainda estava lá. O atendente me disse que ele estava pronto para fechar quando me viu parar. Quando ninguém desceu do carro e eu só estava sentado lá dentro, ele decidiu que não ia esperar mais. Eu insisti que o cara ainda estava lá dentro. Fui checar e não achei ninguém. Até liguei para o gerente para me dar permissão para ver o vídeo de segurança. O que ele me mostrou me dá um frio na espinha até hoje. Eu parei lá, ninguém nunca saiu do meu carro e entrou no posto. Tudo que sei sobre o cara era que seu nome era Mike. Ele tinha 19 anos e estava na Marinha 2. Sua esposa Marisa estava esperando por ele em Nova York, onde ele tinha comprado uma casa. Ainda me assusta até hoje. Essa história é um relato de um incidente aterrorizante que eu involuntariamente fiz parte quando era mais jovem. Também é a história de como uma amizade longa pode ser destruída por causa de uma decisão idiota. Essa história toda começou há 10 anos quando eu estava no último ano do ensino médio. No primeiro ano eu e meu melhor amigo tínhamos feito um plano de viajar de carro através do estado até Las Vegas, onde iríamos apostar e celebrar nossa formatura. Apesar de várias passadas raspando em matemática, eu ainda consegui a nota necessária para me formar. Era algo que eu admito que não tinha certeza que aconteceria. Quanto a Glenn, meu melhor amigo desde os 4 anos, o outro cara envolvido no esquema, nunca houve dúvidas que ele iria conseguir se formar. Ele acabou se formando com a segunda melhor nota. Apesar do plano estar em planejamento há 4 anos, nós ainda tínhamos que pegar a permissão dos nossos pais. Tínhamos também o problema da logística, como nenhum de nós ser dono de um carro seguro o bastante para uma viagem tão longa. Então, como um presente dos deuses, meus pais me deram um Mustang novinho como presente de formatura.
O dia que meus pais me surpreenderam com o carro, meu pai me perguntou quais eram meus planos para o verão. Como ainda havíamos por revelar nossos planos para nossos pais, vi que esse era uma ótima oportunidade para revelar aos meus. Depois de falar todos os planos para ele, meu pai ficou parado por um momento, com um olhar de grande concentração. Depois do que pareceu uma eternidade, ele falou: "Bem, vocês dois estão saindo para ir a duas diferentes faculdades e não vão poder quase se ver por pelo menos 4 anos. Não vejo por que vocês não podem ter 2 semanas para comemorar. Divirta-se, mas se cuide." Eu estava tão feliz, que quase não conseguia dizer obrigado. Quando liguei para Glenn para contar as boas novas, ele me disse que a sua mãe já tinha dado a permissão para ele ir. Isso não foi um grande choque, considerando que sua mãe sempre deu tudo o que ele queria, desde que o pai dele os abandonou 5 anos antes. Ela ainda por cima deu a ele $500, que ela chamou de presente de formatura. Na segunda após a festa de formatura, nós carregamos o carro e saímos para a estrada. Apesar de termos 2 semanas para aproveitar, queríamos chegar a Las Vegas o mais rápido possível. Nós investimos em um detector de radares, para a chance de sermos encostados por excesso de velocidade ser mais baixa, e acredite quando digo, estávamos indo bem rápido. Com a média de 160 km por hora, atravessamos o estado em tempo recorde e esse era nosso plano para a viagem inteira. Nós conseguimos chegar em Las Vegas em menos de 7 horas, mas estávamos tão cansados que quando chegamos lá decidimos descansar, para estarmos frescos para ir ao cassino. Depois de 8 ou 9 horas de sono, fomos à cidade. Não tenho certeza por quanto tempo ficamos acordados, mas ao final da semana de apostas e garotas, parecia que estava acordado sem parar por um ano. No final daquela semana, perdemos tudo que ganhamos multiplicados por 5, e estávamos sem nenhum tostão. Eu posso ter perdido todas as economias que guardei por 4 anos, mas estou confiante que nunca me diverti tanto na minha vida inteira quanto aquela semana em Vegas. Infelizmente, Glenn conseguiu estragar toda a diversão com uma ação idiota. Uma ação que destruiu nossa amizade para sempre. Nós tínhamos somente o suficiente para pagar a gasolina da volta, então na manhã seguinte após um descanso de 10 horas, carregamos o carro e fomos para casa. Estava certo que precisava de pelo menos uma semana para me recuperar da viagem, então estava com pressa para voltar para Albuquerque. Na metade do caminho, passamos por um cara pedindo carona. Obviamente, se eu estivesse dirigindo, eu não pararia, mas Glenn achou que seria engraçado e parou para deixar o cara entrar, ou foi o que eu pensei. Ele parou o carro apesar dos meus protestos. O caroneiro começou a andar até o carro. Quando ele estava a um pé da traseira, Glenn pisou no acelerador e foi embora, jogando pedras e sujeira no cara. Ele já fez algumas coisas ruins para pessoas antes, mas isso não era engraçado, e se tivesse parado por ali, talvez ainda seríamos amigos hoje em dia. Menos de 1 quilômetro abaixo, percebemos que o carro estava com o tanque quase vazio. Então Glenn encostou em um posto de gasolina não muito longe à frente. Enquanto ele enchia o tanque, eu entrei e paguei, e já que estava lá peguei algumas comidas e bebidas. Na saída, eu notei alguém correndo ao lado da estrada. Ele não estava muito longe, e percebi que era o caroneiro que Glenn jogou pedras com o carro. Ele ainda estava uns 100 metros longe do estacionamento quando eu falei sobre ele para Glenn. Aparentemente não ligando se nós encontrássemos o cara ou não, Glenn continuou assistindo o cara enquanto ele se aproximava pelo retrovisor. Ele finalmente engatou a marcha e começou a lentamente sair do posto de gasolina. Eu não tinha certeza porque ele estava dirigindo tão devagar, então gritei para ele logo e parar de provocar o cara. Ele estava agindo como se quisesse que o cara nos alcançasse, para que ele pudesse continuar ofendendo. O caroneiro podia obviamente nos ver. Podia ouvir ele gritando na direção do nosso carro.
Quando Glenn circulou o carro em volta das bombas e estava saindo do terreno, o caroneiro estava a uma curta distância de nós. Agora eu podia ouvir o que ele estava falando, e ele estava definitivamente bravo. Ouvir isso só fez Glenn rir, mas o olhar dele logo se transformou em terror, quando ele notou que o caroneiro tirou uma arma de trás de suas calças e apontou para nós. Eu só ouvi: "Seus malditos!" antes dele começar a atirar. Os tiros finalmente fizeram Glenn acelerar. Saímos do posto de gasolina em segundos. Para dizer que eu estava puto, seria pouco, não menos ele fez meu carro ser atirado. Quase fomos também. Tudo porque Glenn achou que seria engraçado hostilizar um completo estranho. Nós chegamos em casa algumas horas depois e eu não falei com ele o resto da viagem. Quando deixei ele na sua casa, ele tentou fazer uma piada sobre tudo, mas eu não estava rindo. O incidente me mostrou quão cruel ele podia ser, e eu não queria ter mais nada com alguém desse tipo, não importa por quantos anos nos conhecíamos. Depois de voltar para casa, eu expliquei para meu pai o que aconteceu, e ele ficou muito nervoso. Mas entendeu o porquê eu queria lidar com os reparos e não envolver Glenn mais em nada da minha vida. Os reparos foram feitos e alguns meses depois eu fui para a faculdade. Glenn tentou algumas vezes falar comigo para se desculpar, mas todas as vezes eu deixei na caixa postal. Eu nunca liguei para ele de volta e nunca mais nos falamos. Se teve algo que tirei dessa parte da minha vida, as pessoas podem nunca contar como elas são, mas elas sempre vão mostrar sua verdadeira cara se você prestar atenção. Pode parecer mesquinho que eu terminei uma amizade tão longa com esse incidente, mas isso mostrou que mesmo depois de tantos anos de amizade, ele não me respeitava, nem a mim nem a ninguém. Se ele não pode se desculpar depois de tudo que ele causou, eu não quero mais nada com ele. Espero que ele tenha aprendido uma lição com tudo isso e se tornado um homem melhor, mas se tem uma coisa que eu aprendi é que raramente as pessoas mudam. Eu dirijo uma rota de entrega à noite em um caminhão de 2 eixos por diferentes cidades a 50 km a leste de Cleveland. A área é naturalmente arrepiante, asfalto de 2 pistas cortando a floresta por quilômetros até que você chegue à próxima cidade, sempre com névoa espessa. De qualquer jeito, uma noite eu estava dirigindo até Chesterland, quando eu vejo uma figura muito grande voando até mim na luz da lua. Era enorme. Percebi que estava prestes a bater nele na altura do para-brisa e abaixei abaixo do painel, e justo quando fiz eu ouvi um barulho alto na frente do porta-luvas do caminhão. Eu pisei nos freios e parei, pensando por alguns momentos se eu devia sair. Eu saio mesmo assim pois eu apenas precisava ver o que aquela coisa era. Eu saio e ando até a traseira do caminhão e vejo aquilo no canto da estrada uns 20 metros atrás. Eu juro, a coisa era do tamanho de um homem. Achei que era uma águia gigante que eu tinha atropelado. Começo a andar até lá pensando que devia estar morta. Errado. Subitamente a coisa rola, fica sobre 2 pés, pula e voa para longe. Levou uma porrada de talvez 60 km por hora de um caminhão e sobreviveu. Quando levantou, podia jurar que tinha a forma de um homem e tinha 1,80 m. Definitivamente não era um pássaro. Não sei o que era. Quando voou para longe eu me assustei e corri até o caminhão e continuei o resto do caminho até a cidade. Parei no posto de gasolina, saio, olho para a frente do caminhão e lá estão marcas de asa de 2 metros de envergadura, sujando a frente do caminhão de terra e lama. Não era a forma de asa de um pássaro, parecia mais com a forma de um morcego. Se eu pudesse descrever como se parecia, a coisa mais perto que eu consigo pensar era o monstro do filme Olhos Famintos ou o Homem-Mariposa. Ainda me dá medo andar por aquela estrada. Sempre fico olhando a lua esperando ver a criatura novamente.
Isso aconteceu literalmente agora, então vou tentar manter meu relato curto e organizado. Tenho 29 anos e minha parceira tem 23. Nós estávamos na sua cidade natal visitando sua família por uma semana. É uma cidade pequena e isolada, no meio do nada, basicamente no meio da floresta. Enquanto estávamos lá, ela queria se encontrar com um amigo antigo do ensino médio que ainda moravam por lá, chamado Kyle. Encontramos ele na praia, e já cedo ele estava fazendo piadas super estranhas. Obviamente estávamos desconfortáveis com isso, mas vindo de alguém que era aparentemente um bom amigo dela, era particularmente chato. Eu e minha namorada estávamos trocando olhares de pânico durante todo o tempo. Quando ele saiu de perto, ela disse que sentia muito, que ele nunca foi assim antes, e que podíamos dar uma desculpa para ir embora. Quando ele volta, nós contamos a ele que íamos jantar em um bar local, mas ele só pergunta se pode ir junto. Ficamos com vergonha, então acabamos dizendo que sim. Ele não sabe chegar lá, então nos segue. Chegamos lá, pegamos bebidas e comida, e então vamos ao pátio com as bebidas. Ele faz mais alguns comentários deselegantes, mas está sendo mais calmo e normal do que quando estava na praia. Estávamos fumando no pátio e passando o tempo. A comida vem, e nós comemos tudo rapidamente. Agora é que começa a ficar estranho. Na metade da minha primeira bebida, começo a me sentir muito cansado, o que faz sentido já que o dia foi longo. Faço o sinal para minha namorada de que eu quero ir. Ela dá uma desculpa que precisamos ir, mas ele tenta nos fazer ir à sua casa. Tenho cigarros e bebidas lá, vocês podem conhecer meus gatos. Ele está insistindo muito. Continuamos dizendo que não e dando desculpas, precisamos ver o avô dela, etc. Finalmente chegamos ao carro e damos boa noite, estacionamos lado a lado e andamos até os carros juntos enquanto nos despedimos. Quando chegamos ao carro, minha namorada me informa que ela quer continuar no bar, mas fingir que estamos indo embora, pois ela não quer mais passar tempo com ele, o que é compreensível. Estamos sentados no carro, esperando por ele ir embora, quando ele faz um sinal para nós abaixarmos o vidro. Abaixamos o vidro e ele diz: GPS está estranho. Se podíamos mostrar o caminho pela estrada principal, para ser justo, estamos no meio do nada, então isso não parece ser muito estranho. Então obviamente ficar no bar estava fora de cogitação. Então no carro nós falamos o quanto ele estava sendo insistente, e minha namorada admitiu que se sentia estranho dirigindo de volta à casa de seu avô, então devíamos dirigir pela cidade até que ele deixasse de nos seguir. Ele fica atrás de nós por um bom tempo, até bem depois da saída que ele devia ter tomado. Nós achamos estranho, mas não sabíamos muito bem o que fazer. Então finalmente chegamos a uma estrada de 2 pistas, ele para o nosso lado, e ele está balançando um celular pela janela, que claramente é o celular da minha namorada. Nós paramos. Ele devolve o celular, conversa por um tempo, depois sai com pressa. Aqui está a parte que me dá calafrios, nós sabíamos que ela estava com seu celular. Eu a vi colocar na sua bolsa, junto com meu celular e cigarros, um pouco antes de deixarmos o bar, quando estávamos nos preparando para ir embora. Ela não o tirou de volta. Não há nenhum jeito dela ter deixado ele no bar. Mais importante, ele entrou no carro e deixou o bar ao mesmo tempo que nós, o que mostra que ele já estava com o celular quando saímos. Não é como se ele tivesse ficado para trás e visto o celular. Algo mais, aparentemente, sem meu conhecimento, minha namorada sentiu um gosto mais amargo na sua bebida e já suspeitava de algo, principalmente pelo jeito como seu amigo se portava. Esse era o motivo que ela queria ficar no bar, para ficar longe dele e ficar em um lugar público. Então quando ele andou até o carro para retornar seu celular, ela casualmente deixou ver a faca que ela mantinha como proteção em sua jaqueta. Talvez esse tenha sido o motivo pelo qual ele deixou com pressa.
Obviamente fiquei nervoso por ela não ter me contado suas suspeitas mais cedo. Ele provavelmente drogou nossas bebidas. Minha namorada sentiu o gosto estranho e não bebeu mais nada. Eu tomei metade e me sentia muito cansado. E continuava nos seguindo mesmo depois de termos passado da saída para sua casa, continuando a nos seguir por uma estrada vazia para fazer sabe lá o que. Com certeza nunca mais quero ver esse cara de novo na minha vida. Quero deixar toda essa experiência para trás. No final da minha adolescência em Dundee, Irlanda, eu costumava ir a uma balada toda semana e conhecia a maioria dos frequentadores de lá, ao ponto de eu me sentar em qualquer mesa e conhecer pelo menos algumas pessoas. Uma noite, fui apresentado a uma nova mulher que ninguém realmente conhecia muito bem, e eu disse olá, fiz uma conversa muito curta e educada e depois continuei o que fazia normalmente lá, dançar e beber. Nada de memorável aconteceu durante o tempo que passei lá naquela noite. No final da noite, saí um pouco mais cedo que meus amigos, porque morava bem longe fora da cidade. Eu pego um táxi para casa e fui para a cama, caindo em um sono profundo. Acordei de manhã, a luz do sol fluindo para o quarto, e imediatamente soube que algo estava errado. Muito peso na cama. Eu giro e olho para o final do quarto na ponta da cama, e lá estava a mulher da noite anterior, olhando para mim de olhos arregalados com total devoção e um sorriso estranho. Foi horrível. Eu não tinha ideia do que dizer, então eu não disse nada. Fiquei tão horrorizado com a expressão dela e toda a natureza bizarra da situação, fiquei paralisado. Não era um olhar comum, era assustador, obsessivo, insano. Eu sei que para um monte de caras a ideia de ter alguma mulher aleatória aparecer em seu quarto pode ser uma fantasia, mas não foi nada disso. Foi assustador, simples assim. Levantei-me, me vesti, juntei um pouco de coragem, virei-me para ela e disse: "Você está indo embora. Agora." E essencialmente marchei ela para fora da minha casa, dizendo-lhe que os ônibus saem do final da rua a cada meia hora. Ela saiu sem dizer nada. Ao falar com amigos e familiares, reuni os fatos do que tinha acontecido. Depois que saí da boate, ela tentou me alcançar, mas me perdeu de vista. Ela voltou, perguntou para todos, até que alguém me disse a área em que eu morava, pegou um táxi lá, bateu em portas aleatórias, acordando vizinhos e eventualmente disse a ela exatamente onde eu morava. Depois mentiu para minha irmã dizendo que eu estava esperando por ela. Minha irmã estava chateada por ter sido acordada, mas a deixou entrar. De lá, ela chegou ao meu quarto e sentou-se lá por Deus sabe quanto tempo, silenciosamente me observando. Acontece que quase ninguém do clube a conhecia, mas todos nós assumimos que outra pessoa devia conhecê-la. O que realmente me assusta é que se ela quisesse me machucar por alguma razão, ela facilmente encontrou o caminho direto para a casa da minha família, direto para o meu quarto. Estou tremendo de pensar nisso. Quando meu namorado e eu vivíamos com seus avós alguns anos atrás, meu namorado trabalhava cedo. Ele saía de casa por volta das 4 da manhã. Numa manhã de inverno, enquanto ainda estava escuro, ele me deu um beijo de despedida e voltei para a cama. Alguns minutos depois, ouvi batidas contínuas na porta da frente. Imediatamente, eu assumi que era ele esquecendo algo e estando meio dormindo, eu corri do meu quarto até as escadas para abrir a porta, mas assim que eu alcancei a porta, sua avó chamou-me lá de cima e disse: "Não abra a porta. Não é ele." Eu congelei e estava com muito medo de espiar pela janela da porta da frente para ver quem realmente era.
A avó dele olhou para fora e disse que era um homem que não tinha jaqueta, o que era estranho considerando o frio que estava fazendo. Ele então deixou nossa porta e seguiu seu caminho pelas ruas. A avó me disse que sabia imediatamente que não era meu namorado, porque se fosse realmente ele teria aberto a porta com a chave da casa, ele não nos acordaria tão cedo da manhã. Pouco tempo depois, um carro da polícia cruzou nossa rua com uma luz acesa, como se estivessem procurando por alguém. Eu estava tão aterrorizada que decidi dormir lá em cima na sala de estar. Mais tarde, a avó falou com nossos vizinhos e descobriu que ele também estava batendo na porta de todos no mesmo quarteirão. Um dos vizinhos, um par de casas ao lado, é um cara grande e alto, e disse que falou com um estranho através da porta, perguntando o que ele queria. O homem disse que alguém está procurando por ele, eles queriam matá-lo e que ele precisava se esconder deles. Eu sou pequeno e na época eu tinha cerca de 19 anos. Eu não posso imaginar o que poderia ter acontecido se eu tivesse aberto a porta para ele, ou se a avó do meu namorado não estivesse lá. Essa história aconteceu quando eu tinha 12 anos. Sou mulher e tenho 25 agora. Lembro-me que era um sábado à noite, por volta das 21 ou 22 horas, no horário de verão. Eu tinha um cachorro na época, o nome dele era Bailey. Meus pais decidiram naquela noite que eles estavam com vontade de dar uma volta pelo quarteirão, passeando com Bailey e me perguntaram se eu queria me juntar a eles. Eu disse que não, porque eu queria jogar computador. Meus pais estavam bem em me deixar sozinha já que a caminhada não levaria mais do que 30 minutos no máximo. Enquanto meus pais se vestiam para sair de casa, eu sentei no computador e comecei a jogar. Por algum motivo, ninguém dos meus amigos estava online, então decidi me juntar aos meus pais na caminhada. Eu me visto, coloco Bailey na coleira e todos nós vamos embora. Eu gostaria de mencionar que eu morava em um prédio de apartamentos que tinha 10 andares. Morávamos no primeiro andar, não sei como explicar, mas você tem o porão do prédio e, em seguida, a primeira linha de apartamentos. Basicamente você entra no prédio e já está de frente para apartamentos. Eu vivia no primeiro. Lembro-me sempre de odiar isso porque quem quer que passava pela nossa porta, nós os ouviríamos, a qualquer hora do dia ou da noite. Quem estava à espreita à noite e nós os ouviríamos. Era um pouco estranho viver no térreo. De qualquer forma, saímos de casa, meu pai fecha a porta. Tínhamos 3 fechaduras e uma barra de aço que bloqueava a porta por dentro. Precauções eram a obsessão do meu pai. Saímos do prédio e aproveitamos nossa caminhada. Depois de 15 minutos, percebemos que o vento mudou de quente de verão para vento de tempestade. Minha mãe nos falou para voltar para casa, já que Benny fez todos os seus deveres, então todos nós voltamos. Abrimos a porta do prédio, subimos os 5 degraus até nossa porta e tentamos abri-la. E meu pai faz o seguinte, destrava as 3 primeiras fechaduras. E, em seguida, tenta destrancar a barra de metal que mantém a porta trancada. Nesse momento, meu pai faz uma pausa, vira-se para nós com o rosto mais sério que eu já vi sobre ele, e sussurra para nós chamarmos a polícia e tocar a campainha do vizinho. Minha mãe vai ao segundo apartamento, e o vizinho sai perguntando ao meu pai o que aconteceu. Meu pai sussurrou para ele cobrindo o buraco da porta. Alguém está em nossa casa, ele ou eles estão segurando a porta. Por favor, fique aqui com minha família e tente abri-la. Eu voltarei. Depois de dizer isso, vejo meu pai correndo, sozinho, ao redor do prédio, no escuro. Eu digo escuro porque não tínhamos uma luz de rua na lateral do nosso apartamento de frente para o jardim do quarteirão. Meu pai desaparece na escuridão. Eu também vou lá fora, não o seguindo muito, mas só para ouvir se ele está em apuros. Ele é meu pai, não me julgue.
Assim que eu saio, ouço ele gritar: Ei! Você! Volte aqui! Quem diabos você pensa que é? Eu chamei a polícia. Ao mesmo tempo que eu ouço gritar, olho para meu vizinho, que consegue abrir a porta e entrar na casa. Eu vou atrás dele e entro na minha casa. Já não me sentia como minha casa. Em apenas 15 minutos enquanto estávamos caminhando, os invasores da casa fizeram uma bagunça completa em nossa casa. Todas as nossas prateleiras e guarda-roupas foram retirados, nossas roupas espalhadas por toda a casa. A comida do bem estava por todo o chão, indicando que eles devem ter tropeçado em suas tigelas, provavelmente sem saber que tínhamos um cachorro. Mas o que mais me assustou foi o quão organizados eles eram. Eu digo eles porque, depois de ver o desastre que foi deixado para trás, sabíamos que era impossível para apenas uma pessoa segurar a porta, roubar e organizar o que eles gostariam de levar com eles. Eu digo organizado porque os ladrões colocaram em nossa sala de estar, tudo embalado e pronto, o que eles queriam, mas não conseguiram roubar. No sofá colocaram nossos laptops, uma de nossas TVs, a coleção de moedas do meu pai, nossos telefones, carregadores, carteiras e até a câmera do meu pai. Ele é um fotógrafo. Eles não tinham tempo suficiente para roubar tudo isso, então eles apenas levaram algumas joias da minha mãe e algum dinheiro. Depois de ver isso, na minha mente boba de criança, corri para o meu quarto para verificar meu cofrinho. Eu sempre economizei dinheiro de todas as tarefas que eu fazia. Não era muito, mas era meu trabalho e poupança, e naquela época eu pensei que eles tinham roubado também. Quando entro no meu quarto, vejo as barras de metal que cobrem minhas janelas estão abertas e minha janela quebrada. Foi assim que eles entraram, através do meu quarto. Meu quarto é o único quarto voltado para o lado do prédio e o mais isolado das vistas. Nem preciso dizer que nunca mais me senti segura no meu próprio quarto, em que tive que viver pelos próximos 10 anos da minha vida até me mudar com meu noivo. A polícia chega, eles começam a jogar pó branco em toda a nossa casa para encontrar impressões digitais. Eles tiram fotos, pegam nossos depoimentos, analisam meu quarto e janela. Eles não foram capazes de pegar os invasores, mas foram capazes de nos dizer que essa invasão não foi a única em nosso bairro. Durante esse mês, outras 4 casas foram arrombadas, sendo uma delas a casa de um policial. Eles nos disseram que os invasores analisaram suas vítimas, aprenderam seus horários, até sabiam onde estava o quarto das crianças, pois pareciam estar entrando nas casas através das janelas das crianças, sendo que todas as famílias afetadas por eles tinham filhos. Eles não esperavam que a gente voltasse tão cedo e entraram em pânico. Daí um deles estava segurando a porta com seu corpo para que outros pudessem fugir. A pessoa que meu pai estava gritando era, provavelmente, aquela segurando a porta e escapando por último pela minha janela quebrada. Eu não sei o que poderia ter acontecido se eu não mudasse de ideia e desistisse de jogar computador. Eu provavelmente teria estado cara a cara com esses invasores. Estou feliz por ter mudado de ideia. 3 ou 4 dias atrás, minha esposa e eu estávamos dormindo no nosso quarto. Por volta das 2h45 da manhã, nosso pastor alemão Duque começou a latir violentamente. Nunca o ouvimos latir assim antes, então assumimos que algo estava errado. Levantei-me para verificar se havia algo errado, e acabei derramando água no meu criado mudo. Levei 2-3 minutos para limpar a água, e pensei que talvez Duque estivesse simplesmente latindo para a chuva. Voltei a dormir e alguns minutos depois Duque começa de novo com um latido violento. Minha esposa começa a surtar e acende nossa lâmpada. Sentamos na cama por um segundo, assustados, e então ouvimos alguém tentando abrir nossa porta da frente. Ouvimos a porta da tela se encaixando no lugar depois de ser fechada.
A porta da frente estava trancada, então ele não tinha como entrar. Neste momento estou assustado e minha esposa também. Do nosso quarto podemos ver uma janela em nossa cozinha que leva para a frente. Minha esposa começa a olhar intensamente para lá e me diz que ela pode ver uma sombra se movendo para frente e para trás. Ela disse que era uma silhueta escura andando para cima e para baixo na nossa calçada da frente. Neste momento eu estou ficando com medo, e quando eu fico com medo eu fico com raiva. Eu me levantei e liguei a luz da cozinha na esperança de assustar o estranho lá fora. Você pensaria que ele sairia com nosso cachorro latindo e luzes acesas. Neste momento eu não sabia o que fazer, e cometi um erro estúpido. Fui à minha garagem e abri a porta. Então percebi que não estava usando sapatos e voltei para minha sala de estar para colocá-los. Eu queria ir lá fora, encontrar a perturbação e lidar com isso. Duke estava comigo o tempo todo, e quando ele de repente se vira e começa a correr em direção à porta que se conecta à garagem, eu sabia que eu tinha cometido um erro. Eu me virei e olhei. Esse cara estava parado na minha cozinha com lama no rosto. O cara cheirava muito mal. Ele estava usando roupas relativamente decentes, e não parecia sem teto. Eu vivia no coração de uma parte muito agradável da cidade. Quando comecei a me aproximar dele, parecia que ele estava tentando tirar a jaqueta e os sapatos. Foi muito bizarro. Eu gritei para ele: "Saia da minha casa!" Enquanto Duke pulava rosnando e latindo para o cara. Ele deu um passo atrás e disse algo incompreensível. Eu gritei: "São 3 da manhã. Saia da minha casa!" E eu o empurrei. Ele meio que tropeçou e saiu de casa para a garagem e depois saiu correndo. Fechei a porta da garagem e chamei a polícia. Os policiais vieram e disseram que havia um par de viciados em metanfetamina na área, conhecidos por fazer coisas assim, exceto que eles não se encaixam na descrição do cara que eu vi. Não consigo dormir há alguns dias. Não sei o que esse cara queria. Na melhor das hipóteses, ele estava incrivelmente alucinado e não tinha ideia do que estava fazendo. Talvez ele tenha pensado que era a casa dele, já que começou a tirar os sapatos e a jaqueta. Da porta que leva da garagem para dentro da casa há uma janela. Onde eu estava, ele não podia me ver, mas podia ver minha esposa. É possível que ele a viu sozinho e pensou que talvez ela estivesse sozinha e entrado na casa? O cara não foi agressivo comigo, mas também era maior que eu, 1,85 m e uns 90 quilos. Antes de vocês falarem, eu sei que não deveria ter aberto a garagem. Ele obviamente viu isso como um convite, e eu me senti culpado disso o tempo todo desde que aconteceu. Achei que cachorros latindo, luzes acesas, abertura de garagem, um ladrão normal iria apenas fugir. Minha esposa e eu temos muita sorte de ele não estar armado ou não ter feito nada violento conosco. Essa é a história que aconteceu com a amiga da minha mãe na Coreia, há 10 anos. Toda vez que eu a ouço, me dá calafrios. A amiga da minha mãe vivia em um complexo de apartamentos em Seul. Ela era uma mãe em tempo integral com uma filha pequena. Seu marido trabalhava durante os dias. Um dia, ela estava voltando para casa com sua filha de seus afazeres e entrou no elevador de seu prédio. Ao entrar, ela notou um homem usando uma capa de chuva amarela. Ele mantinha sua cabeça baixa para que ela não pudesse ver sua cara. Ela imediatamente se sentiu inquieta, e fez sua filha ficar ao seu lado, o mais longe possível do homem. O que fez ela se sentir ainda mais desconfortável foi que quando ela pressionou o botão do seu andar, não havia mais nenhum botão apertado. Ainda mais,
ela notou que ele estava carregando algo dentro de um jornal ao seu lado. As coisas começaram a fazer sentido na cabeça dela e ela entrou em pânico. Tirou o celular e fingiu ligar para casa para seu marido, que obviamente não estava lá. Ela começou a dizer coisas como: "Oh, estou no elevador quase saindo. Pode vir abrir a porta para mim?" Fazendo parecer que seu marido a estava esperando. Quando o elevador chegou ao seu andar, ela agarrou sua filha e saiu rapidamente, andando mais rápido que ela podia. Ela notou que o homem desceu no mesmo andar e estava lentamente a seguindo pelo corredor. Quando ela chegou à porta, começou a gritar e bater. "Ei, querido! Estou em casa. Abra a porta, por favor." E meio que fingindo que ele estava vindo atender a porta. Ao ver isso, o homem na capa de chuva amarela começou a recuar até o elevador. Quando ele parecia longe o suficiente, a amiga da minha mãe pegou a filha rapidamente e abriu a porta e trancou a porta. Na Coreia é comum fechaduras eletrônicas com senha. Ao fechar e digitar a senha, cada botão faz barulho, então o homem notou que não havia ninguém em casa, se virou e começou a correr até ela. A amiga da minha mãe, a essa altura, estava praticamente gritando quando ela finalmente conseguiu abrir a porta. A primeira coisa que fez foi colocar a filha para dentro. Quando ela conseguiu entrar por completo, ela viu que o homem estava a centímetros da porta. Ela conseguiu fechar a porta e se fechar lá dentro antes que ele pudesse colocar a mão ou a arma para dentro. Depois, olhando pelo olho mágico, ela viu que ele retornou em direção ao elevador. Vários meses depois, ela estava assistindo as notícias e tinha a cobertura da captura de um serial killer chamado Yoo Yang-soo, que matou várias mulheres. Ela contou à minha mãe que ela nunca pode esquecer o sentimento de pavor quando ela viu a capa de chuva amarela e o chapéu que ele estava usando quando foi preso. Cerca de um ano atrás, no meu último semestre de faculdade, eu trabalhei em uma loja de departamento no shopping. Eu não tinha carro ainda, então eu pedi por turno sem virar à noite, já que levava 2 horas para chegar em casa de ônibus. Então basicamente quando eu tinha um turno de fechamento, eu terminava às 11, mas não chegava em casa até a 1 da manhã. Mas algumas vezes eu era obrigado a trabalhar nesse turno, para minha desgraça, já que minha aula começava às 6h45 da manhã. E ainda mais, a preocupação da minha mãe, já que não há ninguém que queira seu filho em transporte público tão tarde. Algumas vezes ela vinha me buscar, mas atrapalhava minhas irmãs mais novas, então eu nunca pedi a ela. Meus gerentes, sendo os babacas que eram, me deram uma semana de turnos de fechamento, já conhecendo minha situação. Eu estava puto, mas tanto faz. Uma noite eu tinha acabado de terminar meu turno, subi no ônibus, sentei no fundo, estava cuidando da minha vida, quando meu iPod morreu. Fiquei aborrecido, mas mantive meus fones e me mantive ocupado jogando palavra cruzada no celular. 2 assentos atrás de mim, ouvi esses caras falando espanhol. Minha madrasta é porto-riquenha, então eu entendia bem a língua. Ouvi eles falando, mas sem prestar atenção, até que ouço eles falando. Aquela mulher ali. Nesse ponto meus ouvidos se ouriçaram. Mantive meus fones para que eles não pensassem que eu os entendia e continuei ouvindo. O que eles estão dizendo um ao outro era horrível. Parafraseando, eles sabiam onde era minha parada, a penúltima antes do ônibus retornar ao terminal, em uma rua deserta sem luz, e para ser simplista eles estavam planejando me sequestrar. Eu estava a 20 minutos de casa, então sabia que tinha que ser rápido. Eu sabia que eles podiam me ver, eles estavam 2 assentos atrás, eu fingi jogar no meu celular, me fingindo de tonto enquanto mandava mensagem para minha mãe. Mãe, você pode vir me encontrar na parada de ônibus por favor? 5 minutos se passam, sem resposta. Eu ligo para o telefone fixo e ela finalmente atende.
É 00:30 e ela estava dormindo. Eu tento falar o mais calma possível. Essa foi nossa conversa. Ei, mãe, você recebeu minha mensagem? Ou, não, o que está acontecendo? Ah, eu mandei para você uma foto dessa calça que eu vou pedir online. Eu preciso muito da sua opinião, então preciso que você olhe porque as vendas acabam à 1 da manhã. Ela entende a dica e nos despedimos. Espero pelo melhor. Chegamos à minha parada e vejo o carro da minha mãe. Pego minhas coisas e saio rapidamente do ônibus. Nem olho para trás para ver se eles estão me seguindo. Entro no carro e falo para minha mãe. Vai. Olho no retrovisor e vejo os dois caras encarando o carro. Na manhã seguinte ligo para o trabalho e me demito. Chega de ônibus para mim. Agradeço a minha madrasta por me ensinar espanhol. Agradeço a minha mãe por ter entendido a dica. Quando eu tinha 19 anos, eu trabalhava para uma empresa que alocava trabalhadores para áreas rurais da Austrália. Basicamente o que você fazia era dizer quando você estava disponível, e eles o mandavam para uma fazenda remota por algumas semanas para você fazer o trabalho que tinha que ser feito. Era trabalho duro e de longas horas, mas pagava bem e era divertido se você estava com um bom grupo de trabalhadores. Quando isso ocorreu, eu estava trabalhando em uma grande propriedade. Foi dito que era do tamanho do estado de Maryland, nos Estados Unidos. Era aproximadamente 9 horas de Sydney, e a propriedade em si era 40 minutos da cidade mais próxima. Resumindo, era no meio do nada. Estava trabalhando na fazenda, limpando vegetação com outros 3 caras da minha idade. Nosso chefe era um cara chamado Jeremy, que era dono da fazenda e supervisionava e ajudava no trabalho. Ele era bem calmo, e normalmente bom para nós. Esse verão em particular foi muito quente, e o trabalho era muito duro. Então um dia quando as temperaturas chegaram a 38 graus, Jeremy decidiu nos dar a tarde de folga. Ele disse que conhecia um buraco com água na propriedade. A 25 minutos dirigindo ao norte, eu estava querendo muito nadar, mas os outros caras queriam relaxar. Então Jeremy e eu entramos em uma das caminhonetes com alguns maços de vegetação. Jeremy não falava muito, então dirigimos quase em silêncio. Após 20 minutos, contudo, ele ficou rígido e me deu um soco leve na costela. Você vê aquilo lá? Embaixo das 2 árvores mortas. Devo mencionar que se você não é familiar com áreas interiores da Austrália, a vegetação é na maioria vermelha ou marrom, e na maioria das vezes rasa e sem graça. Isso significa que qualquer cor mais diferente se destaca com facilidade. Então você pode imaginar nossa surpresa quando nós podíamos ver uma grande estrutura angular azul a alguma distância. Nós fomos naquela direção, e quando nos aproximávamos nós percebemos que era um grande container azul, parado lá no meio do nada. Jeremy estava perplexo. Eu perguntei a ele se ele sabia o que era aquilo, e ele obviamente não sabia. Ele disse que não tinha visto isso quando passou por aqui cerca de 5 semanas antes, e ele queria ir lá ver o que era. Inicialmente paramos a uns 100 metros longe. Nesse ponto eu tinha um pressentimento muito ruim. Tudo parecia errado. É difícil de explicar, mas você pode imaginar ver um objeto tão estranho no meio de um deserto. Tinha que ser algo errado. Jeremy, contudo, queria investigar, o que eu entendia, já que estávamos em sua propriedade, mas na realidade eu estava muito ansioso. Quando chegávamos mais perto, as coisas ficaram mais bizarras. Tinha um grande gerador a diesel atrás do container, funcionando com altos barulhos, e uma câmera de segurança de cada lado, todas ativadas por presença, então elas se moviam seguindo nossos movimentos enquanto nos mexíamos. Tentei convencer Jeremy, algo como: com toda essa segurança, alguém obviamente não nos quer aqui, vamos embora. Ele me ignorou, me lembrando que essa era sua fazenda, e quem quer que tivesse colocado isso aqui estava invadindo, então ele queria entrar. Apesar de toda a segurança,
Tinha apenas um cadeado pequeno na porta enorme. Nós tínhamos um alicate na caixa de ferramentas, e depois de um pouco de esforço, quebramos o cadeado e entramos. A primeira coisa que notei foi o ar frio lá dentro. O lugar tinha ar-condicionado, o qual eu admito que era bem agradável nesse dia quente. Nós procuramos por um interruptor, mas podia ver que esse era algum tipo de servidor de informática. Tinham flashes de luzes de LED por todo lado e eu podia ouvir um zunido de quando o computador está funcionando. Quando achamos o interruptor, pudemos ver que era um escritório sofisticado. Tinham discos rígidos do tamanho de geladeiras e outras aparelhagens de computador encostadas nas paredes, muitas empilhadas, e caixas de plástico espalhadas, também diversas mesas com monitores arranjadas no meio, completas com cadeiras de escritório. Nesse estágio me senti como se estivesse no meio de um daqueles sonhos sem sentido. Nós andamos pelo meio da sala e sentamos nas mesas para ver se os computadores podiam nos dar alguma ideia do que estava acontecendo. Meu coração estava acelerado e eu só queria sair correndo. Tínhamos sido vistos pelas câmeras de segurança, então se alguém estivesse monitorando, já saberiam que nós estávamos aqui. Jeremy, por outro lado, estava convencido que tínhamos que descobrir o que estava acontecendo, então juntei coragem e comecei a olhar pelo computador. Isso durou algum tempo, mas resumindo, nenhum de nós sabíamos muito de tecnologia fora o Facebook e o Word. O melhor que posso descrever é que eram listas sem fim de linhas de programação, linguagem de computador, constantemente juntando informação e gravando em diversos servidores. Desisti dos computadores e andei com cuidado até o fim do container, até uma grande pilha de caixas. Nessa altura eu tinha quase certeza que ninguém mais estava ali, não tinha nenhum lugar para se esconder, mas eu ainda estava muito nervoso. Decidi, contra meu melhor julgamento, ver o que tinha dentro dessas caixas. Minha breve investigação por essas caixas ainda me dá um nó no estômago. Não demorou muito para eu perceber que essa caixa estava cheia de folhetos, DVDs e fotos de conteúdo adulto envolvendo menores de idade. Uma coisa que ainda me atinge é que tudo estava catalogado em pastas e caixas menores. Essas pessoas eram organizadas. Eu imediatamente recuei e corri até Jeremy. Eu mal podia formar uma frase. Eu disse algo como: "Cara, vamos sair daqui, é tudo ilegal." Arrastei ele para fora, me recompus e expliquei o que tinha visto. Nós voltamos à caminhonete e voltamos para casa. A casa não tinha sinal de celular, e não tínhamos um telefone satélite, então tínhamos que voltar até o telefone fixo e chamar a polícia. Ligamos e eles disseram que tinham que fazer o caminho da delegacia mais próxima, que era de uma cidade a meia hora de distância da fazenda. Nós esperamos, falando freneticamente sobre o que vimos. Os policiais chegaram quase uma hora depois. Eles vieram com 2 carros com tração nas 4 rodas. Nós entramos e mostramos a eles o caminho. Aqui é que fica pior. Até dar o tempo de voltarmos, a porta do container estava aberta, com fogo dentro. Nós só tínhamos 2 extintores pequenos nos carros, e esses faziam muito pouco. Os bombeiros demoraram mais uma hora para chegar lá. Até lá os danos estavam feitos. Um relatório de incêndio culposo foi emitido pela Polícia Federal e eles quase não acharam provas dos equipamentos que mencionamos, só traços de papel e papelão. Isso significa que quem que estivesse administrando, sabia que estávamos lá e teve tempo de vir, remover quase tudo e ainda fugir. Há várias maneiras de entrar e sair da propriedade, então não havia maneira de segui-los. Já que a polícia não nos levou a sério da primeira vez, talvez porque explicamos muito mal no telefone, vigilância aérea por parte deles também não foi possível. Fiquei interessado que fim tomaria a história, mas com quase sem evidência de quem foi responsável, a investigação esfriou. Mantive contato com Jeremy e o container ainda está lá parado na fazenda, já que é muito caro removê-lo. Nunca vou esquecer o que vi naquelas caixas.
3 anos antes de eu nascer, minha mãe e pai tiveram seu primeiro filho. Ele viveu por 7 minutos antes de sua respiração parar e ele falecer. Eu nunca perguntei por que sua respiração falhou. Pouco mais de um ano após esse terrível incidente, meus pais tiveram uma filha, e 2 anos depois, eu nasci. Naturalmente, meus pais não tinham razão para me contar sobre meu irmão mais velho quando eu era mais novo, e quando nós ficamos mais velhos, a história nunca foi contada a mim, presumi porque era muito doloroso de lembrar. Se os eventos que se seguiram nunca tivessem ocorrido, eu talvez nunca tivesse descoberto sobre ele. No começo de dezembro, durante meu 2º ano de colégio, minha família se juntou ao redor da árvore de Natal para decorá-la com os enfeites que juntamos durante os anos. Nossa família continuou a crescer após meu nascimento. Meus pais tiveram mais um filho e uma filha. Meus pais compraram enfeites para cada um de nós uma vez ao ano, então depois de adicionar esses ao estoque que eles eram donos antes de nascermos, nós sempre tivemos dificuldade ao colocar todos os enfeites na árvore. Esse ano não foi diferente. Mas nós puxamos e empurramos e eventualmente achamos lugar para todos. Além dos enfeites, nós tínhamos uma manjedoura bonita que foi colocada embaixo da árvore. Tinha o conjunto completo, os 3 reis magos, Maria e José, e é claro o bebê Jesus deitado no berço. Após meus irmãos e eu arrumarmos tudo, paramos por alguns minutos para admirar nosso trabalho. Passou um tempo e fomos fazer nossas coisas. Um dia após arrumar a árvore, eu entrei na sala para achar um dos meus enfeites no chão. Era o primeiro enfeite que me foi dado e tinha "Primeiro Filho" escrito nele. O bronze brilhante tinha ficado esboçado durante os anos, mas esse enfeite era sentimental, então tinha sempre um espaço cativo na árvore. Eu achei o lugar que pensei que tinha caído e o recoloquei antes de ir embora. Passei pela sala novamente no próximo dia para encontrar o enfeite novamente no chão, novamente o recoloquei. Tentei colocá-lo em um lugar diferente dessa vez, assumindo que o peso fez escorregar do galho fino, mas sem sucesso, já que no outro dia ele estava novamente no chão. O recoloquei na árvore, mas não fiquei surpreso no outro dia para achar o enfeite faltando no seu lugar na árvore. O que me surpreendeu, contudo, foi que o enfeite não estava no chão, mas em cima da mesa de café a alguns passos de distância. Assumi que minha mãe estava tendo o mesmo problema com o enfeite e tinha desistido e o colocado ali, então parei na cozinha para perguntá-la. Ela estava lavando a louça, e quando perguntei, ela se virou com uma cara estranha e me falou que ela estava pegando o enfeite cada vez que ela entrava na sala. Pelos próximos dias, toda vez que eu entrava na sala, eu continuava a encontrar um enfeite fora da árvore. Mas agora a localização mudava. Não estava mais em lugares aleatórios no chão ou na mesa como estava anteriormente. Cada vez que eu entrava na sala, o enfeite estava dentro da manjedoura, encostado no berço. Eu era jovem, e tenho certeza que isso não me impediu de pensar que as coisas estavam se tornando estranhas. Parece bobo agora, mas eu cresci em uma família religiosa e algo sobre encontrar meu enfeite, primeiro filho, encostado no berço todos os dias me pareceu ser um prenúncio de algo maligno vindo de encontro a mim. A coisa não surpreendente é, nada nunca aconteceu a mim. Mas meu pai, que não acreditava em nada paranormal, que nunca tinha medo de nada, teve algo que aconteceu a ele. Ele gostava de trabalhar no seu escritório no porão até altas horas da madrugada. A maioria desse tempo era na verdade preenchida com ele dormindo em sua cadeira, evidências dele pulando e fingindo estar acordado quando eu entrava no porão tarde da noite. Às 2 horas da manhã, ele foi acordado por passos cruzando o corredor do andar de cima a cima de sua cabeça. Ele decidiu que ia subir e ver quem estava acordado, e depois subir e ir para a cama. Quando ele subia as escadas do porão, podia ouvir a pessoa andando pela cozinha no outro lado da porta, mas quando ele abriu a porta, a pessoa tinha cruzado até a sala de jantar. Ele seguiu os passos através da cozinha e virando o canto, mas novamente era muito tarde.
Os passos tinham sido mais rápidos e entrado na sala. Ele virou o canto e foi surpreendido ao ver uma sala vazia e não podia mais ouvir nada. Do outro cômodo os passos pareciam parar na árvore de Natal. Parado lá, olhando para o espaço tentando desvendar o que ele tinha ouvido, ele notou um objeto parado no chão no meio da sala. Andando até ele ao se abaixar para ver, ele percebeu que na verdade eram dois objetos ali, bebê Jesus e o enfeite primeiro filho, estavam lado a lado. No outro dia meu pai nos conta a história durante o café da manhã. Meus pais pareciam saber que eu estava me sentindo inquieto com tudo isso, então decidiram finalmente me contar o que eles estavam mantendo em segredo. Me contaram sobre a felicidade da gravidez, os longos 9 meses de espera carregando meu irmão, e o sentimento de triste perda quando ele faleceu. Me contaram que ainda doía, especialmente na época do Natal. Depois me contaram a real razão: meu irmão nasceu e morreu dia 23 de dezembro às 2 horas da manhã. A noite passada teria sido seu 20º aniversário. Eu passo a mão no meu vestido vermelho de veludo. Mamãe o escolheu para mim. Ela disse que ela costumava usar quase que exatamente o mesmo vestido quando ela era mais nova. Eu me sinto como um doce de bengala com meus sapatos brancos novos. Meu cabelo está todo feito com pequenos clipes brilhantes. Mamãe me deixou usar maquiagem esse ano. Eu fiz do jeito que ela faz, com gloss cintilante e bastante cor nas bochechas. Fiz 9 anos este ano, e sei que esse vai ser o melhor Natal de todos. O Natal sempre foi algo grande na nossa casa. Nós decoramos toda a casa com enfeites e luzes brilhantes. Mamãe trouxe para casa uma grande árvore, mais alta que eu. Nós passamos todo o fim de semana colocando enfeites nela. Nossa casa parece o vilarejo do Papai Noel. Acho que o Natal sempre foi algo grande porque é também meu aniversário. Bem, véspera de Natal é meu aniversário. Então, ao invés de esperar para amanhã de Natal, mamãe e eu sempre abrimos os presentes na noite anterior. Algumas das garotas da escola pensam que é ruim compartilhar o Natal e o aniversário, já que elas pensam que você ganha menos presentes. Mas mamãe sempre dá os melhores presentes. Ano passado ela me deu um filhote. Hoje é véspera de Natal, e mamãe foi com tudo para fazer o jantar. Ela fez peru e presunto. Só para nós duas. Temos também os acompanhamentos e sobremesas de todos os anos. Mamãe está usando um vestido de veludo verde. Nós parecemos bem em clima de festa lado a lado. Nós rimos e comemos até estufar. Próximo é hora dos presentes. Mamãe me diz que Natal é sobre família, e que presentes são apenas um bônus. Mas é difícil não ficar ansiosa. Ela sempre me dá o melhor. Por favor, eu também vou dar algo especial para mamãe. Debaixo da árvore estão muitos presentes. Eu os rasgo rapidamente. Ganho bastante roupas novas e joias. Mamãe também me dá meu próprio kit de maquiagem. Ela me ajuda a pôr mais maquiagem na cara. Agora temos bochechas rosadas iguais. Eu deixo o melhor presente para o final. A caixa é gigante. Deve ter quase 1 metro. É um presente muito especial. Mamãe me diz: tem que abrir com cuidado. Eu desfaço a embalagem com cuidado. O papel sai facilmente. Talvez outro filhote. Eu levanto a tampa e dentro vejo uma boneca. Ela é tão real. Eu me estico para tocá-la e percebo que ela está respirando. Eu me assusto e me afasto. Ela é real? Mamãe ri. Sim, Joy. Ela é sua nova irmãzinha. Seu nome é Caridade. Ela não podia ser mais velha que 4 anos.
Está usando um vestido azul e tem um macio cabelo vermelho. Minhas mãos começam a tremer, mas eu alcanço seu rosto e acaricio sua bochecha. Ela está fria, mas respirando. Suas mãos e pés são tão pequenos. Mamãe senta atrás de mim, sorrindo. Dei a ela um remédio para dormir para que ela não acorde por algumas horas. Mas quando ela acordar, podemos a vestir e introduzi-la à sua nova casa. Onde você a pegou? Ela é perfeita. Não consigo parar de acariciá-la. Ela tira minha mão em seu sono. No shopping, onde peguei você. Mamãe esfrega minhas costas com amor. Eu franzo as sobrancelhas. E se ela não funcionar, como minha última irmãzinha? Mamãe para de esfregar minhas costas. É sempre um risco quando você está comprando novos bebês. A última era muito barulhenta. Tive que jogar ela fora. Mas essa veio sem estardalhaço, então eu acho que ela vai ser perfeita. Eu abro um sorriso. Obrigado, mamãe. Você é a melhor mamãe do mundo. Eu a abraço. Eu tenho um presente para você também. Estive guardando o segredo por um bom tempo. Mamãe ri. Sim. Está no porão. Mamãe pega a Caridade e a coloca nos ombros. O corpo da menina balança como o de uma boneca. Eu pego a mão da mamãe e vamos ao porão. O cheiro é tão ruim que não passamos muito tempo aqui embaixo. É por isso que eu sabia que esse é o lugar perfeito para esconder o seu presente. Eu ligo as luzes e grito. Surpresa! A luz ilumina um homem dormindo jogado no chão. Ele está amarrado ao radiador com minha corda de pular. Caixas de biscoitos espalhadas pelo chão. Eu fecho meu nariz. O homem foi ao banheiro onde ele estava e cheirava terrivelmente. Eu começo a chorar um pouco. Desculpe, mamãe, eu pedi a ele para se manter limpo. Eu dou um passo à frente. Acorde, papai. Você tem que conhecer a mamãe. O homem não se mexe. Eu fico brava com ele. O chuto um pouco. Acorde, papai. Mamãe põe a mão no meu ombro. A alegria, isso foi tão legal da sua parte. Mas você deu a ele água? Eu olho para ela, lágrimas nos olhos. Eu dei a ele bastante biscoitos, para que ele não ficasse com fome. Menina boba, papais precisam de comida e água. Mamãe está sorrindo, então eu sei que ela não está brava comigo. Parece que vou ter que jogar esse papai fora, ele está estragado. Eu faço uma careta. Eu tentei tanto para te dar um bom presente. Fiz todos os truques que você me ensinou e o coloquei no porão e tudo mais. Não é sua culpa, querida. Achar o papai certo é bem difícil. Você sabe disso, tento há anos. Ela mexe no meu cabelo. Eu me livro desse papai para você e daí podemos brincar com sua nova irmãzinha. Tudo bem. Mamãe pega minha mão e voltamos para cima. As luzes ainda estão piscando e me faz me sentir um pouco melhor. Vou dar a ela um presente melhor no ano que vem. Vou dar a ela 10 papais. Talvez um deles me diga por que meu filhote não acorda mais. Dia 28 de dezembro de 2011, meu amigo Cal encontrou um homem de meia idade, pelado, tropeçando pela neve atrás de sua casa. Ele estava andando em um estreito, quase nunca usado caminho entre a floresta e a casa dele, cantando uma música natalina. O seguinte é o relato de Cal, como ele me contou. Eu ouvi da janela do primeiro andar. Primeiro pensei que um veado tinha vindo da floresta.
Mas depois de um momento percebi que tinha esse cara, andando passando pela cerca do vizinho e lentamente se aproximando da nossa. Pensei que talvez ele fosse do hospital psiquiátrico a algumas quadras de distância e imaginei que ele precisasse de ajuda. Então liguei para a polícia, saí da porta de trás e durante os poucos passos até a cerca, tentei ligar para meu vizinho, ele não atendeu então deixei uma mensagem. Ei, aqui é o Cal. Quando você puder venha até seu quintal, tem um cara estranho andando por aí. Cheguei até a cerca uns 2 ou 3 minutos após ter visto o cara, mas ele não parecia ter ido muito longe. Ele tinha acabado de alcançar minha cerca. Tinha nevado por vários dias e a neve chegava pelo menos até seus joelhos. Mas ele estava completamente pelado, absolutamente nada em seu corpo. Seus braços e pernas já estavam azuis, mas pela sua cara, ele nem tinha notado. Ele quase sorriu. Sabe, essa cena foi tão grotesca. Eu gritei para ele perguntando se ele estava bem. Ele olhou para mim e sorriu, mas não disse nada, apenas continuou andando, se é que você pode chamar disso. Seu andar era mais como um tropeço para frente. Não exatamente uma surpresa com seus membros quase mortos. Mas sinceramente, como ele ainda podia andar? Bem, isso não foi tudo. Eu não vi antes, mas tinha sangue seco na sua cara e peito. E ainda, quando perguntei novamente se ele precisava de ajuda, ele novamente não disse nada, só continuou olhando na minha direção, me encarando. Mas não era como se ele tivesse me notado, ele me encarava, mas ao mesmo tempo, através de mim. E ele estava cantarolando algo. No Natal passado eu lhe dei meu coração. Não sei o que me deu, mas eu saí e parei em seu caminho, só para impedi-lo de andar, para mudar algo, para fazer a situação melhorar. Achei que ainda era um cara com problemas psicológicos que se perdeu ou algo do tipo. Senhor, por favor entre na minha casa. Acho que você precisa de ajuda. Ele apenas me ignorou. Continuou a cantarolar. E no próximo dia. Senhor, eu chamei a polícia, eles devem chegar aqui em breve. Por favor entre. Esse pareceu ser a primeira vez que ele me notou. Ele estava bem na minha frente naquela hora, e finalmente, quando notou que não podia mais simplesmente andar para frente, ergueu sua perna e a colocou novamente no mesmo lugar. Ele sussurrou algo. Não consegui entender o que ele disse, mas pareceu algo como, parada, para mim. Senhor, não consigo entender. Por favor entre. Vai se sentir melhor lá dentro. Ele sussurra de novo. Essa vez eu mal consegui ouvir. Eu fui um garoto mau. Vou morrer hoje. Senhor, está tudo bem. Você vai ficar bem. Por favor, vamos entrar. Eu acho que eu pareci bem desesperado. Mas ao invés de responder, ele só disse, bem calmo. Fui um garoto mau. Vou morrer hoje. Então começou a andar novamente, primeiro na minha direção, então, quando não me mexi, ele vai alguns passos para o lado e tenta passar por mim. Acho que eu devia ter tentado segurá-lo ou algo do tipo, mas não me atrevi. Sabe, como um animal machucado, a última coisa que você quer é que ele o ataque. Então voltei até meu quintal. E ele continuou andando passando pelo meu portão. Aí foi quando a polícia finalmente chegou. Acho que eles devem ter estacionado na frente da minha casa, mas como ninguém respondeu, eles deram a volta. Eles vieram pelo lado, da onde o pequeno caminho encontra a rua. 2 caras, e eles estavam com um cobertor. O cara tinha dado alguns passos à frente, me passado, e pela primeira vez pude ver suas costas. Cara, vou te contar, nunca vi nada igual. Tinha sangue por tudo. E marcas vermelhas, como de um chicote ou algo do tipo. E buracos de sangue,
como se alguém tivesse cortado pedaços de sua pele. Cara, parecia ruim. Muito ruim. Não lembro dos detalhes do que a polícia disse a ele, mas foi surreal. Eles basicamente jogaram o cobertor nele e o cobriram. Falaram com ele para trazê-lo a um hospital e que uma ambulância já estava a caminho. Mas ainda assim ele tentava continuar andando. Ele murmurou algo e acho que a polícia não entendeu. Foi quando ele gritou: "Fui um garoto mau. Preciso ser punido. Você vai ser punido também." E aí, quando eles o estavam levando para o carro, eu estava parado ali, atordoado pela situação. Ele começou a cantarolar novamente. "E no próximo dia, você o jogou fora. Esse ano." Ele entrou no carro e foi embora. No outro dia, as notícias disseram que, depois de receber uma denúncia de uma vítima, eles encontraram 3 corpos em uma cabana na floresta. Todos homens de meia idade, pelados. 2 congelaram até a morte. Um morto por perda de sangue. Eles também encontraram chicotes, correntes, martelos, chaves de fenda e furadeiras. Riscado na parede estava uma frase: "Isso é que acontece com garotos maus." Moro em uma pequena cidade ao norte de Nova York, vivendo em uma área urbana. Nunca pensei que viveria algo desse tipo. Claro, pessoas estranhas sempre foram uma ameaça em potencial, mas não animais, e certamente não criaturas estranhas. A experiência que tive há alguns meses mudou minha opinião sobre isso para sempre. Eu estava trabalhando em um turno da noite em um armazém. Meu horário eram 17 horas às 4:30 da manhã, exigindo que eu praticamente me tornasse uma pessoa noturna. Claro, eu nem me incomodava em tentar ter um horário normal de sono nos meus dias de folga, então muitas vezes eu ficava acordado todas as horas da noite, enquanto meu marido dormia. Foi uma dessas noites, por volta das 5 da manhã, quando decidi sair para fumar no quintal. Era Halloween, uma noite agradável. Meu quintal era um quintal urbano bem típico, um pequeno pátio com uma cerca de um lado, e um muro de contenção em frente aos fundos da casa. A cidade em grande parte construída ao lado de uma colina, então estes eram comuns. Havia também uma enorme árvore morta e completamente podre que tinha caído em nosso quintal no início da primavera, que o proprietário ainda não tinha chegado a limpar. Tinha cerca de 3 metros de diâmetro, mas feito daquela madeira apodrecida que praticamente despedaça em sua mão. Tinha caído de uma forma que uma extremidade estava a cerca de 1,5 metros da minha porta dos fundos, e a outra extremidade estava apoiada na parede de contenção, criando uma rampa. Algo estava vivendo no espaço vazio dentro dele. Eu assumi que eram guaxinins ou marmotas, e eu frequentemente ouvia arranhões barulhentos de dentro do tronco. Isso nunca me pareceu tão estranho ou assustador. Como eu amo animais e a ideia de ter alguma vida selvagem no meu próprio quintal parecia uma honra. Enfim, eu tinha saído para fumar, mas assim que abri a porta me senti desconfortável, o que é incomum para mim. Eu passava muito tempo fora à noite, às vezes em noites agradáveis mesmo sentado por horas, fumando e assistindo o punhado de estrelas que eu poderia ver através da poluição luminosa. Mas esta noite foi diferente. Estava mais escuro do que o normal e estranhamente quieto, e eu senti a sensação distinta de ser observado. Fiquei na porta por alguns momentos. Sou um que ouve meu instinto sobre essas coisas, e meu instinto estava me dizendo para voltar para dentro, mas minha curiosidade levou a melhor sobre mim. Quando meus olhos se ajustaram, olhei ao redor do quintal, e foi quando percebi que algo estava errado. Eu olhei para uma silhueta. Um animal? Era grande demais para ser qualquer animal da cidade que eu conhecia. Talvez um cachorro grande? Se mexeu. Foi quando eu tinha certeza que era algo vivo, e também me permitiu dar uma olhada melhor.
Esta é a parte que me confunde, e pode parecer loucura, mas era como um chimpanzé, curvado, vagamente humano, e pelo que eu podia dizer, dado que eu só podia ver a silhueta, estava coberta de pele. Eu peguei meu telefone para usar minha lanterna, ainda não totalmente convencida de que o que eu estava vendo era realmente o que parecia, mas assim que eu me movi, a coisa soltou um grito terrível e começou a se mover em minha direção, para baixo do tronco, correndo com movimentos não naturais e repugnantes. Eu pisei para trás na casa, batendo e trancando a porta em um movimento, e tropecei para trás. Meu coração estava batendo no meu peito e eu senti vontade de gritar. Eu fiquei congelada, observando a porta, por uma hora, embora fosse realmente apenas alguns minutos, e então eu ouvi algo que fez meu sangue esfriar. Um lento toque, 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 na janela. Eu não podia me mover, não podia processar o que estava acontecendo. Então, de repente, a maçaneta começou a girar, lentamente no início, e então ele sacudiu como se a coisa lá fora estivesse frustrada ao encontrar a porta trancada. Eu lentamente recuei para fora da sala, fechando a porta do escritório, consciente de que o que quer que fosse poderia facilmente quebrar a janela se realmente quisesse entrar. Eu estava do lado de fora da porta, ouvindo qualquer outro som, e quando eu estava pensando que tinha saído, eu ouvi um alto estrondo da sala ao meu lado, como se algo tivesse batido na unidade de ar-condicionado pendurado pela janela. Foi quando liguei para a polícia. Eu disse a eles que estava preocupada que havia um animal raivoso fora do meu prédio, e expliquei o que tinha acontecido, apenas vagamente descrevendo o que eu tinha visto, como eu estava com medo que eles pensariam que era uma brincadeira e não enviassem ninguém. Acordei meu marido enquanto eles estavam a caminho, e quando eles chegaram lá eu expliquei novamente o que tinha acontecido. 2 deles entraram no meu apartamento enquanto outros 2 circulavam pelo prédio, todos com as armas sacadas, mas o que quer que fosse tinha sumido. Eles procuraram em todos os lugares que podiam, até mesmo acordando meus vizinhos para revistar seu quintal, explicando que acreditavam que havia um animal raivoso à solta, mas nada veio dele. Eles partiram, e nem preciso dizer que eu não dormi até o sol estar totalmente no horizonte. Não vivi mais nada de estranho desde então, mas não saio mais à noite, e minha curiosidade agradável com o que está vivendo no meu quintal se transformou em um mal-estar doentio. Com o Halloween logo ali na esquina, pensei em compartilhar essa história. Isso aconteceu na cidade de Ward, Colorado, em 2012. Ward é uma antiga cidade mineira de prata, em homenagem a Calvin Ward, que a fundou lá em 1860. Ward tem um passado especialmente assustador, com histórias tão sórdidas de donos de minas tendo todos os seus trabalhadores mortos no meio da noite só para que eles não tivessem que pagá-los. Muito mais tarde, muitos motoqueiros veteranos da guerra do Vietnã e de gangues se estabeleceram em Ward, pois não há aplicação da lei local e, portanto, sua reputação de cidade barra pesada só cresceu a partir daí. Há um antigo hotel na cidade que foi convertido em apartamentos, e naquele momento alguns de nossos amigos estavam tendo uma festa de Halloween lá. A maioria das pessoas tinha seus rostos pintados e os trajes incluíam piratas muito originais e de lenhadores, coisas desse tipo. Ao falar com alguns dos ocupantes, eles tinham algumas histórias assustadoras sobre o lugar ser assombrado. Algumas dessas histórias incluíam todas as portas lá em cima batendo, fechando as pessoas trancadas lá dentro, bem como som de passos quando ninguém estava em casa. As coisas estavam esquentando à medida que a noite progredia, e muitas pessoas estavam bebendo várias poções mágicas e elixirs, que na verdade eram shots de bebidas alcoólicas. Alguns de nossos amigos estavam lutando e outros estavam jogando o Jack saltou sobre a vela, que é exatamente o que parece, as pessoas pulando sobre uma vela, com a vela sendo levantada um pouco mais alto a cada rodada. Bem, eu estava dirigindo, então meu grupo saiu para ir de volta para Jamestown, mas meu bom amigo Mads decidiu ficar e festar.
É aqui que as coisas ficam interessantes, então eu vou mudar para a perspectiva dele para o resto da história. Uma vez que vocês saíram, eles me disseram para ir para a sala principal, que tem uma grande lareira de pedra. Estava acesa e notei que havia alguém sentado nas sombras. Sentei-me e começamos a conversar. Essa pessoa começou a me dizer que eles eram um anjo da luz, e que tinham criado o mundo. Minha cabeça estava girando neste momento, mas eu estava realmente tomado por sua narrativa, como os exemplos e maneiras em que ele falou eram muito convincentes, então aqui eu pensei que eu estava tendo um encontro divino. Só então uma pequena esfera de luz passou pelo rosto dessa pessoa, iluminando um rosto extremamente sinistro e horrivelmente desfigurado. Eu recuei com medo e ele começou a grunhir quando eu tropecei de volta para a sala de estar. Eu me virei para ver todo mundo me olhando do outro lado da sala. Ninguém falou e eu murmurei alguma desculpa para sair. Eu tenho que ir dar água para meu cachorro. Corri para a noite, para meu horror, vi o que parecia um anjo com as asas cortadas, com 2 tocos ensanguentados nas costas. Ele estava urinando em uma garrafa de champanhe vazia. Corri até o meu carro e fui derrubado por uma rajada de vento. E olhei para cima para ver o que parecia algo voando por cima, mas não consegui ver detalhes na escuridão. Eu dirigi todo o caminho de volta para Morning Sun, tranquei a porta, com medo mortal de que alguém, ou algo poderia me seguir para casa. Eu não sei o que eles têm lá em Ward, mas eu sei que eu não vou voltar lá para o Halloween tão cedo. Isso aconteceu quando eu estava no colégio. Na época, eu trabalhava meio período em uma mercearia, e tinha se tornado tradição para um grupo de nós ir a algum tipo de assombração para o Halloween. No primeiro ano fomos para uma floresta assombrada e depois para o labirinto de milho, que começou comigo caindo de cara em uma poça de lama e, em seguida, incluiu coisas como ficar preso em um edifício tipo galpão com uma série de personagens de filmes de terror, sendo perseguido por Leatherface, e outras coisas. Foi divertido. Enfim, quero dizer que este foi nosso terceiro ano fazendo isso. Estávamos todos indo para uma fábrica assombrada em uma cidade próxima, e como isso era antes do advento dos smartphones, contamos com direções impressas ou mapas. Por causa do tamanho do nosso grupo, tivemos que viajar em 3 carros. Eu estava no último carro da caravana com meus colegas Noel e Jane. Infelizmente, nos perdemos porque as pessoas à frente do grupo eram terríveis na navegação, e acabamos em uma parte difícil da cidade. Em certo momento, passamos por um estacionamento, e ouvi alguém gritar. Eventualmente, nosso carro se separou do resto do grupo em um semáforo, e quando ficou verde de novo, perdemos todos os outros. Nós dirigimos por aí por um tempo, conversando um com o outro no telefone e tentando nos encontrar. Eu estava no banco de trás conversando com alguém no primeiro carro, Laura, e tentando dar instruções ao meu motorista, Noel, enquanto Laura tentava fazer o mesmo com seu marido, que estava dirigindo seu carro. Não estava indo bem. Eventualmente, eu falava algo como: Noel, basta encostar em algum lugar e deixá-los vir nos encontrar. Havia muitos lugares que Noel poderia ter parado, como um Burger King ou um estacionamento de escritórios, mas ele escolheu o estacionamento de um bar escuro. Por quê? Eu não tenho ideia. Talvez fosse porque havia um grande sinal de um banco nas proximidades que serviu como um bom marco para os outros nos encontrarem. Então, estávamos esperando neste lote pelos outros quando uma fila de cerca de 7 carros parou no bar. Isso não foi tão surpreendente porque era uma sexta-noite, mas eles não estacionavam normalmente. Não, eles nos cercaram, a parte da frente dos carros apontando para nós, e por causa de sua proximidade, não havia espaço para nós dirigirmos para fora de lá. Estávamos presos. Por alguns minutos, eles apenas olharam para nós a partir de seus carros, e então todos eles começaram a sair e caminhar até nós.
Haviam pelo menos 10 caras de aparência dura, e a essa altura eu estava convencido de que estávamos prestes a ser roubados. Tire sua carteira, eu disse a Noel e Jane, e eu fiz o mesmo. Eu não tinha muito dinheiro de qualquer maneira, para ser honesto, o que me preocupava porque eu me perguntava o que eles fariam se não bastasse. Eu estava aterrorizado, mas estava tentando manter a calma, e Noel parecia genuinamente despreocupado, mas eu não posso acreditar que ele não estava pelo menos com um pouco de medo, especialmente dado que seu carro continha tanto um adolescente, eu, e sua namorada, Jane. Quanto a Jane, ela estava tão assustada que estava chorando. O cara que eu presumi ser o líder chegou à porta primeiro, aproximando-se do lado do passageiro, onde Jane e eu estávamos. Ele olhou dentro do carro para nós por um momento, e então ele e seu grupo voltaram para seus carros e estacionaram normalmente. Bem, eu não estava me arriscando e pedi muito severamente: Noel, vá ao Burger King, pelo amor de Deus. Nós eventualmente nos agrupamos com todos os outros e chegamos à fábrica, que era muito menos assustadora do que o que tínhamos suportado. Tenho algumas teorias. Primeiro, os caras chegaram ao carro e viram que provavelmente não tínhamos muito a oferecer a eles e mudaram de ideia sobre nos assaltar. No entanto, isso parece improvável. Segundo, eles pensaram que éramos outra pessoa até chegarem ao carro e olharem para dentro. Definitivamente possível. E 3, eles estavam apenas brincando com a gente. Seja qual for a razão, eu estava realmente assustado, e até hoje, 13 anos depois, eu ando na cidade com cautela. Isso aconteceu quando eu tinha 10 ou 11 anos. Era noite de Halloween, e para tornar as coisas ainda melhores, este ano caiu em uma sexta-feira. Eu estava pedindo doces com um amigo meu, que eu vou chamar de Jane. Nossas mães estavam juntos. Jane estava vestida como um presente de aniversário e eu era Dorothy de O Mágico de Oz. Era por volta das 9 da noite. Jane e eu tínhamos coletado uma montanha de doces, ao ponto de que nossos braços estavam começando a doer de carregar as sacolas. Durante nossa caminhada, chegamos a uma colina em nosso bairro onde não há casas até chegar ao topo. Eu estava determinado a aumentar minha quantidade de doces o mais rápido possível, então corri para o topo da colina, deixando Jane e nossas mães para trás. Quando cheguei ao topo, ouvi minha mãe gritar para eu esperar por eles. Eu estava impaciente, mas ainda fiz o que me disseram. Nessa época, um carro preto parou ao meu lado. Não me lembro que tipo de carro era, mas acho que era um Volvo ou um Honda Civic. Um cara que parecia ter entre 20 e 30 anos abaixou a janela e me disse olá. Ele parecia do tipo amigável, então eu alegremente disse olá de volta. Ele me perguntou: "Você ganhou um monte de doces hoje à noite?" Eu respondi: "Sim." E felizmente mostrei meu saco quase transbordando. Ele sorriu. "Isso é incrível. Você pode vir aqui e me dar alguns doces?" Foi quando eu congelei. Meus pais eram o tipo de pessoas que perfuravam avisos sobre não falar com estranhos em sua cabeça, e esse cara podia não parecer ser um criminoso, mas todos os sinais pareciam estar lá. Até meu eu de 10 ou 11 anos podia ver isso. Naquele momento, eu realmente não tinha ideia do que fazer. Acho que o cara viu meu rosto, porque ele acenou para que eu viesse. "Eu só quero um pouco de doce." "Você não tem que me dar toda a sua bolsa", disse ele. Notei que alguém do lado do passageiro do carro se inclinava para me olhar também, e ambos tinham sorrisos assustadores em seus rostos. Eu pensei se eu deveria ou não correr. Por sorte, nessa época, minha mãe veio correndo até a colina, tendo visto o que estava acontecendo. O cara viu também e seu rosto ficou branco. "Eu tenho que ir", disse ele, olhando para minha mãe o tempo todo, e acelerou o carro na estrada.
Minha mãe correu para mim e eu joguei meus braços em volta dela, começando a chorar. Quando Jane e sua mãe finalmente nos alcançaram, todos nós voltamos para minha casa. Eu estava me agarrando ao braço da minha mãe o tempo todo. Meu saco de doces foi capaz de me distrair da situação, mas eu ocasionalmente olho para trás e não posso deixar de me perguntar o que poderia ter me acontecido se eu tivesse ido até o carro daquele cara. Agradeço a Deus por ter sido esperto o suficiente para não fazê-lo.